Entendi. Isso que eu estou falando de distribuir uma ação de usucapião e usar o usucapião como escudo protetor, né, inclusive podendo peticionar lá na ação de missão de posse, ação reintegração de posse, ou qualquer uma delas, no caso da integração, essa estratégia é muito positiva e tem dado muito certo. Por quê? Nós temos o artigo 313 do Código de Processo Civil que permite, quando nós temos um processo de usucapião, a suspensão de um outro processo, né? Então, cairia como uma luva. Tem dado muito certo aqui no escritório, com os alunos também. Eu acredito que essa tese ajude muito, mas nada impede da continuidade a outras, né? Embargos, agravo, ou seja, inclusive é importante movimentar, mas essa tese que eu passo para os doutores aqui é uma tese a mais que pode ser frutífera. Esse usucapião, eu sei que o usucapião demora para a gente separar documentos, juntar documentos, mas o que poderia ser feito? Distribui o usucapião de forma bem simples, até que sem documentos ou com poucos documentos, e pede prazo suplementar de 30 dias para a juntada. Posteriormente, o judiciário tem aceitado também. Isso dá certo. Dá certo, é claro que cabeça do juiz a gente não sabe o que passa, mas aqui no escritório já deu muito certo. Com os alunos já deu muito certo. Então eu oriento fazer isso porque é uma tentativa que a chance de dar certo é muito grande. É claro que é importante trabalhar com recursos, né, com despachar com o juiz, um agravo, embargos, mas é uma tentativa muito boa e costuma dar certo. Eu sei que está muito em cima, né? Eu sei que está muito em cima, isso o ideal que fosse feito antes, não agora em cima, mas costuma dar certo. E mesmo porque, num eventual despacho com o juiz, dá para apresentar a primeira tese, temos um recurso em andamento, um exemplo, mas também temos esse pedido conforme o artigo 313 do Código de Processo Civil, porque tem uma ação de usucapião em andamento, ou seja, você tem novos argumentos para conseguir suspender. Isso é muito importante, né? É, seria. E isso de fato, o recurso de apelação, hoje, o novo CPC, ele permite pedir a suspensão. Em regra já é suspensivo o efeito, né? Mas nós podemos reafirmar o efeito suspensivo em qualquer recurso, o agravo e também, principalmente, o recurso de apelação. Então, claro que é importante, né? A gente tem que trabalhar, tá em cima do muro, tá em cima da hora, mas eu não abriria a mão desse usucapião também. Eu sei que existe uma demora para separar a documentação, mas faz o usucapião, distribui ele, mesmo que ele mais simples, pedindo prazo suplementar de juntada de novos documentos, e até 30 dias pede esse prazo, e informa que o usucapião está sendo distribuído sem todos os documentos em virtude da situação de urgência, uma vez que pode ocorrer o esbulho, a turbação a qualquer momento, ou uma fraude, né? Um prejuízo irreparável, inclusive determinado pela justiça, pode mencionar isso no usucapião. Costuma dar certo. Eu trabalharia assim com o recurso, efeito suspensivo, tentar despachar com o juiz, porque a gente tem que usar todos os meios, todas as artimanhas, né? Mas eu não deixaria de lado essa estratégia do usucapião que costuma dar muito certo. Nós estamos muito em cima, né,
Mas eu usaria, porque é mais um argumento e um argumento fora da casinha, né? Fora de todo o argumento que a gente já tem recursal. Então acho que ajudaria sim, acho que poderia ser importante para a gente esgotar qualquer tentativa aí. Correto. Na verdade, a posse, o Instituto Posse não teria nenhuma, nós não teríamos nenhuma movimentação na posse, em virtude da ação. A ação seria interrompida, a emissão de posse, a decisão de emissão de posse. Por quê? Porque a regra do Código de Processo Civil se nós temos uma ação declaratória, então uma ação desconstrutiva, que seria essa, ela não poderia derrubar essa ação. Em regra, teria que ter primeiro a decisão do usucapião. Então, a lógica seria essa, nós teríamos que ter primeiro a decisão do usucapião, para posteriormente ter uma decisão de uma emissão. É nesse ponto que o juiz poderia se apegar, e se apega normalmente, para pedir, para dar a suspensão, né, dessa decisão de emissão ou reintegração. O usucapião vai ter que usar o artigo 1238, porque tem posse para isso, moradia habitual de 10 anos, né? Então, artigo 1238, parágrafo único, daria para usar. No próprio usucapião, usaria o enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Dentro do mesmo usucapião, importante também usar, principalmente, 492. 492 da quinta jornada de direito civil, do CNJ. Da quinta jornada do CNJ. E aí o mais importante, a súmula 237 do Supremo. 237 do Supremo. Agora, feito o usucapião distribuir um dia, já dá para fazer a peça do outro processo. Ou seja, a gente só distribui aqui. Importante aqui, ó, o juiz do usucapião, ele não pode suspender, ele não vai suspender. Então não adianta a gente pedir para o juiz do usucapião, porque ele não pode, é uma ação declaratória. Então nós só temos que distribuir o usucapião. E aí na outra petição autônoma, lá no processo que está causando a emissão ou a reintegração, lá nós vamos informar aquele juiz que precisa suspender essa decisão, porque existe uma ação de usucapião em andamento. Nessa peça aqui, fora o usucapião, nós vamos alegar a súmula 237 e o artigo 313 do Código de Processo Civil. Eu sei do artigo que você está falando, eu sei. Mas no seu caso, você não quer benfeitoria, você quer se manter na posse, né? Que é importante? Vai perder o objeto.